Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu apresento a série Química Essencial. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão número 93 do caderno amarelo do Enem de 2021. Vamos ver a questão então. A questão fala sobre a medida de álcool na água. O alcômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume de soluções de água e álcool na faixa de 0 grau GL. GL vem de Gay-Lussac, que é a medida que a gente utiliza nesse instrumento. 0 GL até 100 GL, com divisões de 0,1 GL. A concepção do alcômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentado parte da tabela de correção de um alcômetro com a temperatura. Então tem aqui 20 graus Celsius, 21 até 25, com variações aqui. E aqui a medida, aliás, todas as medidas aqui claras são em grau GL, tá? Então vamos entender o negócio. Uma mistura, digamos assim, né, que não é uma mistura, mas se eu não tiver nada de álcool, ou seja, 0 GL, é água pura. Se eu tiver 100% GL, é álcool puro. Se eu tiver 50%, está no meio, né? E a divisão aqui de 0,1 GL, de acordo com o que a gente vê aqui na tabela. Então, diz o seguinte, é semelhante ao funcionamento de um densímetro. Na verdade, um alcômetro é um densímetro, só que um densímetro com uma escala própria. E essa escala é aferida a 20 graus Celsius. Então, quando foi concebido esse instrumento, né, quando foi impressa a escala, para ele funcionar a 20 graus Celsius. Só que isso é idealizado, né? É muito difícil você ter um laboratório a 20 graus Celsius, é uma temperatura até desconfortável de se trabalhar. Normalmente é 25 a temperatura mais confortável para a gente trabalhar. E aí não é viável. Normalmente o laboratório não está a 20 graus Celsius. Então, a gente mede a temperatura, faz a medida e aí faz a correção. Só que antes da gente seguir, vamos ver o que é perguntado, né, sobre esse alcômetro e quais são as alternativas. Aí a gente retoma aqui para entender o alcômetro. Então a pergunta é a seguinte: é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o aumento da dissociação da água, aumento da densidade da água e do álcool, mudança do volume dos materiais por dilatação, aumento da concentração do álcool durante a medida ou alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Vamos então retomar aqui e entender o que é esse alcômetro, né? Conhecer, na verdade, né? Pouca gente conhece. Esse aqui é o alcômetro. Então essa parte aqui fica submersa no líquido, né? E essa ponta aqui ela fica saindo para fora do líquido dependendo da mistura. Aqui tem um detalhe da escala, né? Então 0 de álcool, ou seja, água pura, ele fica com uma flutuabilidade maior, fica com toda essa parte aqui para fora. Se for álcool puro, ele afunda quase totalmente, fica só essa pontinha para fora. É assim que funciona esse instrumento. Agora vamos ver o princípio. Aqui eu tenho um esquema com 3 posições. Vamos ver aqui na escala, olha, aproximadamente 85, 95 e 98, quase álcool puro, né? Isso aqui é aproximado, tá? Só para a gente ter uma ideia do funcionamento. Agora, por que isso funciona assim? Como isso consegue medir a concentração de álcool? Pelo seguinte, numa temperatura de 20 graus Celsius, né, que a gente já comentou, por quê? Que é a temperatura padrão na qual é calibrado esse instrumento, nessa temperatura, a densidade do etanol é essa aqui, 0,7894 gramas por mililitro, ou seja, cada mililitro pesa menos de 1 grama. Né? No entanto, a água, nessa mesma temperatura, cada mililitro pesa praticamente 1 grama, né? Com uma diferença pequena. Ou seja, o álcool é menos denso. Então, conforme eu vou adicionando álcool à mistura, a mistura vai ficando menos densa. Uma mistura menos densa, a tendência deste objeto aqui, seja qual for ele, é afundar mais. Se ele afundar mais, ele marca uma medida maior. Então, essa calibragem ela foi feita experimentalmente, né? Ok? Foram feitas várias misturas, foi se calibrando essa escala até que ela funcionasse. É um instrumento prático, né? Agora acontece o seguinte, 20 graus Celsius. Só que não necessariamente você está medindo a 20 graus Celsius. Então, essa tabelinha aqui,
tem uma correção de 21 a 25 graus Celsius. Por que tem que usar essa correção? Vamos pensar um pouquinho que isso aí, na verdade, responde à questão. Olha, vamos supor que eu estivesse medindo a 20 graus Celsius. Está indicando aqui uma medida. Se eu aumento a temperatura da água, o que acontece? A densidade da água, ela diminui. Por que a densidade diminui? Porque ocorre um aumento do volume, uma dilatação do líquido, né? Devido à agitação das partículas, e também a gente sabe, pela lei da dilatação dos líquidos, né, que o coeficiente de expansão é positivo. Então, o líquido dilata. Se o líquido dilata, a massa é a mesma. Então, consequentemente, a densidade do líquido diminui e o alcoômetro afunda. Afunda, dando uma impressão de que a quantidade de álcool aqui é maior do que foi calibrado a 20 graus Celsius. Então, por isso é necessária a correção. Porque conforme aumenta a temperatura, ocorre uma expansão dos materiais, né? Do próprio densímetro, do frasco, etc. Mas o principal é a questão do álcool, né? Então, veja bem, vamos fazer um exemplo aqui. Olha. Eu fiz uma medida a 20 graus Celsius, deu 35 GL, tá? Então, é 35 mesmo, porque já foi calibrado para isso. Eu fiz uma medida, deu 36, a 20 graus é 36 mesmo. Agora, eu fiz uma medida a 25 graus, ou seja, uma temperatura maior, e estava indicando 33, né? Ou melhor, estava indicando 35, né? Graus GL. Só que esse 35, na verdade, não está certo, porque o 35 seria para 20 graus Celsius. Como houve um aumento da temperatura, o alcoômetro afundou mais. Então, esse 35 está incorreto. Então, a 25, qual seria a medida correta? 33. Tá? Então, numa temperatura superior a 20, a medida que a gente encontra aqui, a gente tem que descontar o fato de, com o aumento da temperatura, diminui a densidade da mistura, o alcoômetro afunda. É isso a tabela. A 36, por exemplo, fiz uma medida, deu 36. Só que estava 25. Opa, então o correto não é 36, é 34. Porque a 36 graus houve uma expansão da mistura, o alcoômetro afundou 1 grau, então a correção diz que aliás, 2 graus, né? Afundou 2 graus, né? Então a correção diz que é 34 e não 36. Tudo bem? Então acho que a gente já está preparado aqui para ver as alternativas, né? Bom, uma questão de Enem, eles têm muitas alternativas para dispersar a atenção. A gente já entendeu o funcionamento, então fica meio evidente que é a mudança do volume dos materiais por dilatação. No caso, especialmente o álcool, né? Ele dilata, ele aumenta de volume, o alcoômetro afunda e tem essa diferença. Olha, as outras evidentemente estão erradas, né? Aumento da densidade da água e do álcool com o aumento da temperatura, não, ao contrário, diminui a densidade. Aumento da dissociação da água, bom, isso aqui não importa, não vai alterar o volume. Aumento da concentração de álcool durante a medida, não, aumento da temperatura vai manter a concentração idêntica, vai ser um aumento aparente, né, como a gente viu. Em vez de estar marcando 35, na verdade é 33, esse é aumento aparente da concentração, mas não é aumento real. Alteração das propriedades químicas da mistura com aumento tão pequeno da temperatura não dá. A gente só altera propriedades químicas quando as substâncias começam a degradar, né? Não é o caso aqui. Então, pessoal, só resta mesmo a alternativa C, é a alternativa correta. Questão resolvida, pessoal. Se quiserem saber mais sobre soluções, acessem meu canal e bons estudos para vocês. Até mais!